Você já sentiu que havia algo invisível tentando derrubar você? Como se por mais que tudo parecesse normal por fora, por dentro algo estivesse errado. Talvez uma sensação repentina de angústia, uma opressão estranha durante a madrugada, ou até mesmo uma sequência de situações inexplicáveis, como se o mal estivesse à espreita, esperando um momento de fraqueza. Essas experiências não são coincidências. Elas fazem parte de uma realidade que muitos ignoram: a guerra espiritual. Uma batalha silenciosa, mas poderosa, que acontece além do que os olhos podem ver. Forças espirituais, boas e más, estão em constante conflito, e nós estamos bem no meio desse campo de batalha. Neste vídeo, você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns que enfrentaram ataques espirituais profundos, de opressões demoníacas a libertações surpreendentes. Vamos entender o que é a guerra espiritual, como ela se manifesta no cotidiano e, principalmente, como a oração e a fé têm o poder de mudar completamente esses cenários. Talvez você esteja enfrentando essa guerra agora, sem saber. Talvez tudo o que esteja sentindo, o medo, a confusão, a falta de paz, seja mais do que apenas emoções passageiras. Neste vídeo, vamos abrir seus olhos para o que está por trás desses sintomas invisíveis. E mais do que isso, vamos mostrar que existe uma saída. Não estamos falando de histórias fantasiosas ou exageradas. Estamos falando de gente como eu e você. Pessoas que experimentaram na pele a presença do mal, mas que também provaram a força imbatível da fé. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo maior está te chamando para ver além da superfície, para despertar. Ao longo dos próximos minutos, prepare-se para uma jornada intensa, de revelações, fé e vitória. A maioria das pessoas vive como se o mundo fosse apenas aquilo que conseguimos tocar, ver e medir, mas existe uma dimensão invisível, espiritual, que afeta diretamente nossa vida, nossas emoções, nossos pensamentos e até nossas decisões. A guerra espiritual não é um conto místico ou uma invenção religiosa. Ela é uma batalha, real embora invisível, que influencia tudo ao nosso redor. E o mais perigoso é que muitos vivem essa guerra sem nem perceber que estão no meio dela. Você já acordou sem motivo aparente sentindo uma tristeza profunda, como se algo estivesse pesando sobre você? Já passou por momentos em que tudo parecia dar errado, um ciclo repetitivo de desânimo, medo, brigas sem explicação ou até crises que surgem do nada? Esses podem ser sinais claros de um ataque espiritual. Essa guerra se trava principalmente na mente e no coração. O inimigo atua lançando dúvidas, medos, sentimentos de culpa, ansiedade e confusão. Tudo para te afastar da paz, da verdade e da conexão com Deus. E o problema é que quando não entendemos o que está acontecendo, tentamos resolver com soluções humanas. Procuramos distrações, fugas, respostas rápidas e ignoramos a verdadeira raiz do problema. Uma batalha espiritual que precisa ser combatida com armas espirituais. A Bíblia é clara quando diz, em Efésios capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, nem tudo o que acontece ao seu redor é apenas coincidência ou fruto do acaso. Às vezes, é o reflexo de uma guerra invisível tentando te paralisar, te desanimar ou até destruir o seu propósito. Mas aqui está a boa notícia. Você não está sozinho. E mais importante ainda, essa guerra pode ser vencida. A partir de agora, vamos mergulhar em relatos reais de pessoas que viveram essas batalhas. Gente comum como você, que enfrentou momentos sombrios, mas encontrou luz. Essas histórias não só vão te surpreender, como também podem te ajudar a identificar situações parecidas que você talvez esteja vivendo agora. E ao ouvi-las, você vai perceber que por trás de cada opressão existe uma estratégia do inimigo, mas também vai enxergar que, com fé, oração e entendimento,
É possível virar o jogo. Agora que você já entendeu que existe uma guerra espiritual real acontecendo à sua volta, e talvez até dentro de você, é hora de olhar para frente e entender como enfrentar essa batalha da forma certa. A boa notícia é que ninguém precisa lutar essa guerra sozinho ou despreparado. Deus nos deu ferramentas poderosas para resistir e vencer essas investidas invisíveis. E ao longo deste vídeo, vamos explorar exatamente isso. Como reconhecer os sinais de um ataque espiritual, como se proteger e, principalmente, como contra-atacar, com fé e autoridade. Vamos começar com histórias reais porque nada ensina mais do que a experiência. Você vai ouvir relatos de pessoas que viveram ataques espirituais intensos, manifestações, pesadelos recorrentes, ambientes pesados, doenças sem explicação médica, vícios que pareciam impossíveis de largar, e como, através da fé e da oração, essas situações foram transformadas. Depois vamos falar sobre o poder da oração e da fé, não como um ritual vazio, mas como uma verdadeira arma de guerra. A oração é muito mais do que palavras. É conexão direta com o Criador. É alinhamento espiritual. É resistência ativa contra o mal. E quando ela vem acompanhada de fé, se torna um escudo impenetrável. Na sequência, vamos te mostrar como identificar ataques espirituais. Existem sinais que, quando ignorados, só pioram a situação. Mas quando entendemos o que está acontecendo, conseguimos agir de forma mais eficaz e com discernimento. E por fim, vamos ver como construir uma vida espiritual forte, porque não basta vencer uma batalha, é preciso estar preparado para as próximas. Ter uma base sólida, uma comunidade de apoio e uma vida alinhada com Deus é o que vai te manter de pé. Cada parte desse vídeo foi pensada para te preparar, te fortalecer e te conduzir à vitória. A guerra espiritual pode parecer algo abstrato, distante e até místico demais, mas quando a gente escuta histórias de quem viveu isso na pele, tudo muda. É aí que a ficha cai. Isso é real. Isso acontece. E pode acontecer com qualquer um de nós. Vamos começar com a história da Ana, uma mulher que, por anos, conviveu com um sentimento constante de opressão dentro da própria casa. Luzes que piscavam sem explicação, pesadelos diários, sensação de estar sendo observada. Um peso que parecia se arrastar com ela pelos cômodos. Ela tentou de tudo. Psicólogos, remédios, até mudar de casa. Nada funcionou. Foi só quando ela começou a buscar respostas espirituais e se aprofundou na oração que as coisas começaram a mudar. Ana começou a declarar em voz alta versículos bíblicos, a orar diariamente e, principalmente, a se posicionar espiritualmente. Em poucos meses, aquele ambiente pesado deu lugar a uma atmosfera de paz. Coincidência? Não. Autoridade espiritual. Outra história é a do Rafael, um rapaz que enfrentava vícios desde a adolescência. O que começou com apenas uma curiosidade virou prisão. Álcool, pornografia, drogas leves. Tudo fazia parte de um ciclo destrutivo que ele não conseguia romper. Rafael tentava parar, fazia promessas, jejuava, mas sempre voltava. Até o dia em que ele entendeu que não era só uma luta de carne e osso. Era uma batalha espiritual. Com a ajuda de líderes espirituais, ele entrou numa campanha de oração e libertação. Demorou, foi intenso, mas hoje ele é livre. E sabe o que ele diz? Foi quando parei de lutar sozinho e deixei Deus lutar por mim, que tudo começou a mudar. Essas histórias mostram que existe sim um mundo invisível, mas também revelam que há um Deus que luta por nós. E a gente pode aprender muito com essas experiências. Mas como se preparar para esses combates espirituais? Reconheça os sinais. Do ataque espiritual, o primeiro passo é discernir. Ataques espirituais raramente vêm com placas dizendo, "Ei, sou do mal." Eles se disfarçam. Uma tristeza profunda sem explicação. Um desânimo que trava seus projetos. Relacionamentos que se deterioram sem motivo claro. Insônia. Vícios. Pensamentos destrutivos. Todos esses podem ser sintomas de que algo espiritual está tentando te derrubar.
O segredo aqui é estar atento. Quando as coisas saem do natural, é hora de buscar o sobrenatural. 2. Use a oração. Como arma. A oração não é só um pedido, é uma declaração de guerra contra o mal. Quando você ora, você reposiciona o seu espírito, você toma a autoridade. A Bíblia diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Mas resistir é se posicionar. É orar mesmo sem vontade. É clamar mesmo em silêncio. É declarar a verdade de Deus sobre sua vida, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Comece com orações simples, diretas. Não precisa de palavras bonitas, só de sinceridade. Deus responde o coração quebrantado. Fortaleça sua fé com a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se enche da verdade, menos espaço o inimigo tem para plantar mentira. Medite em textos como Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, ou o Salmo 91, que declara proteção total. A palavra é espada, e espada corta qualquer treva. Construa resiliência espiritual. Ataques vêm e vão, mas uma fé firmada em Deus permanece. Por isso, crie uma rotina espiritual. Ore todo dia, leia a Bíblia, ouça louvores, se envolva com pessoas que também estão buscando, porque fé solitária enfraquece, mas fé em comunidade floresce. Busque apoio espiritual. Ninguém foi feito para guerrear sozinho. Busque apoio em líderes espirituais em sua igreja, em mentores que tenham maturidade. Muitas vezes uma palavra certa no momento certo pode quebrar correntes que você carrega há anos. E se precisar, não tenha medo de pedir oração, de confessar fraquezas. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Essas estratégias são mais do que teoria. Elas são baseadas em vida real, em batalhas vencidas, e funcionam. Porque quem caminha com Deus não caminha sozinho. E se você está se sentindo cercado por situações que parecem espiritualmente pesadas, não ignore. Não pense que é coisa da sua cabeça. Pode até parecer invisível, mas o impacto é real. E quanto antes você se posicionar, mais cedo vai ver a mudança acontecendo. Talvez até aqui você esteja pensando: ok, entendi que há uma batalha espiritual e que eu preciso me posicionar. Mas como eu começo de verdade? Como eu aplico isso na minha rotina sem ser algo teórico ou distante? Essa é a parte mais poderosa: transformar o conhecimento em ação. Vamos direto ao ponto. 1. Crie um tempo de oração diário. Mesmo que curto, você não precisa passar horas em oração logo de cara. Comece com 5 minutos pela manhã. Antes de olhar o celular. Antes de qualquer outra coisa. Fale com Deus como se estivesse conversando com um amigo íntimo, porque Ele é. Agradeça. Apresente seus medos, suas lutas, e peça direção para o dia. Com o tempo, esses 5 minutos se transformam em 10, depois 15, até se tornarem indispensáveis. O importante é constância vence intensidade. Orar todos os dias é mais poderoso do que orar por 1 hora uma vez na semana. Leia a Bíblia, como quem busca tesouro. Bíblia não é apenas um livro sagrado, é o seu manual de guerra. É nela que você encontra direção, força, coragem, sabedoria e, principalmente, verdades que cancelam as mentiras que o inimigo tenta plantar. Comece por textos práticos e cheios de instrução para a vida. Provérbios, Salmos, os Evangelhos. Anote versículos que falem com você. Leia em voz alta. Declare essas palavras sobre sua vida. Isso muda o ambiente. Isso muda você. Cerque-se de conteúdo que fortalece o espírito, que você ouve e vê todos os dias alimenta algo dentro de você. Ou alimenta a fé, ou alimenta o medo. Ou você se enche de luz ou de escuridão. Troque parte do seu tempo nas redes sociais por mensagens inspiradoras, músicas que exaltam a fé, livros edificantes.
Ouça podcasts de fé enquanto caminha ou dirige. Aos poucos, sua mente vai sendo transformada. E uma mente forte não dá espaço para mentiras espirituais. Identifique e rompa com portas abertas muitas vezes. O que fortalece a ação espiritual negativa em nossas vidas são comportamentos, hábitos ou até objetos que carregam uma carga que não percebemos. Você consome conteúdos que promovem violência, sexualidade distorcida, ocultismo ou fofoca? Está se envolvendo em relações tóxicas? Permite que pensamentos destrutivos dominem a sua mente? Essas são portas abertas, e porta aberta precisa ser fechada. Faça uma limpeza espiritual na sua vida. Tire o que não edifica. Afaste-se de ambientes que te drenam. Escolha blindar sua casa, sua mente e seu coração. Escolha viver com intencionalidade. Espiritual, nada é neutro no mundo espiritual. Ou você está se aproximando de Deus, ou está se afastando. Ou você está fortalecendo sua fé, ou permitindo que o medo e a dúvida dominem. Por isso, viva de forma intencional. Ore por sua família. Ore por seus sonhos. Ore antes de tomar decisões. Busque discernimento antes de reagir. Declare vida onde há morte. Declare paz onde há guerra. Declare cura onde há dor. Essa é a verdadeira blindagem espiritual. Viver de forma ativa e não passiva. Com consciência, com fé, com autoridade. 6. Esteja ligado a uma comunidade de fé. Ninguém vence uma guerra sozinho. E na batalha espiritual, isso é ainda mais verdade. Envolva-se com pessoas que compartilham da mesma fé. Participe de cultos, grupos pequenos, células, encontros de oração. Isso fortalece, motiva, corrige, sustenta. Deus usa pessoas para nos levantar. E você também vai ser usado para levantar outros. Isso é poderoso. 7. Pratique o jejum com propósito. Jejum não é apenas deixar de comer. É se desconectar das distrações e se conectar com Deus de forma mais profunda. Escolha jejuar uma vez por semana, ou por períodos específicos. Pode ser um jejum de comida, de redes sociais, de entretenimento. Mas faça isso com propósito. Durante o jejum, ore mais, leia mais a palavra, se aproxime mais de Deus. Isso fortalece sua alma, purifica sua mente e ativa sua sensibilidade espiritual. Você chegou até aqui. E se chegou é porque algo dentro de você está despertando. Talvez uma fé adormecida, talvez um chamado que você tentou ignorar por muito tempo, ou talvez simplesmente a certeza de que você não está sozinho. Tudo o que você ouviu até agora não é apenas informação. É uma convocação, um chamado para uma nova forma de viver, mais consciente, mais conectado, mais fortalecido espiritualmente. E agora, o que você vai fazer com isso? Tome uma decisão. Hoje, muita gente sente o impacto de uma mensagem como essa, se emociona, se arrepia. Mas depois volta à rotina como se nada tivesse acontecido. Não deixe isso acontecer com você. Hoje, ainda hoje, tome uma decisão prática. Comece sua vida espiritual com intencionalidade. Estabeleça seu tempo diário com Deus. Abra a Bíblia. Ore mesmo que não saiba como. Diga algo simples do seu jeito. Deus te ouve. A decisão de hoje pode mudar completamente os próximos meses da sua vida. Entenda que não precisa ser perfeito. Talvez você pense, mas eu ainda erro muito. Não sei orar direito. Não me sinto digno. Deixa eu te contar uma verdade libertadora. Deus não espera que você seja perfeito para se aproximar dele. Ele só espera que você esteja disposto. Deus ama o coração quebrantado, sincero, que reconhece suas falhas, mas quer mudar. A caminhada espiritual é uma jornada, não um salto. E ele vai com você, passo a passo. Não ignore. Mais os sinais. Você já percebeu que certas situações se repetem na sua vida? Que há ciclos que nunca se rompem? Que certas dores simplesmente não passam? Talvez sejam sinais. Talvez Deus esteja te chamando para uma mudança profunda.
E você vem adiando. Hoje é o dia de romper com isso. De fechar essas brechas. De dizer: chega! A partir de hoje minha vida pertence ao reino de Deus. A minha mente será blindada. Meu coração será limpo. Meus caminhos serão guiados. Você tem esse poder de escolha. E o céu se move quando você decide. Seja uma luz. Onde estiver, blindar sua vida espiritualmente não é se isolar do mundo. Pelo contrário, é ser uma luz em meio à escuridão. É transformar ambientes com a sua presença. É levar paz onde há conflito. É ser resposta onde só existem perguntas. Deus quer te usar para algo maior. Sua dor vai se transformar em testemunho. Sua história vai impactar outras vidas. Mas tudo começa com a sua decisão hoje. Se você sentiu que essa palavra foi para você, não guarde só para você, compartilhe essa mensagem. Alguém próximo a você pode estar em uma batalha espiritual agora e precisa ouvir isso. Você pode ser a ponte entre a libertação e o recomeço dessa pessoa. Envie esse vídeo. Compartilhe nos grupos, marque nos comentários quem precisa ouvir. Seja um instrumento de luz. 6. E agora, ore comigo. Se você sentiu no coração o desejo de começar essa nova fase, repita essa oração, do seu jeito, em voz alta ou em silêncio, mas com fé. Senhor Deus, eu reconheço que preciso de Ti. Quero blindar minha vida espiritual. Quero estar mais perto de Ti. Me perdoa pelos meus erros, pelas vezes em que me afastei. Me ensina a Te ouvir, a Te buscar, a viver para o Teu propósito. Eu entrego minha vida, meus pensamentos, minhas emoções e meus caminhos em Tuas mãos. Me fortalece, me guia, me protege. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba: os céus ouviram. A partir de hoje, sua vida não será mais a mesma. Você não está mais sozinho. O que vem depois? Deste vídeo, continue. Não pare por aqui. Busque mais. Ore mais. Leia mais. Se aproxime de pessoas que vão te levantar espiritualmente. E, se possível, encontre uma comunidade de fé para caminhar junto com você. A jornada está só começando. Mas agora você tem direção. E com Deus, você vai vencer. Se essa mensagem falou com você, deixa seu comentário aqui embaixo com um "Eu decido". Quero orar por cada um que está tomando essa decisão. E se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com quem precisa. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você foi chamado para a guerra, mas já tem a vitória.